Saber programar sempre foi, ainda é e continuará sendo uma das habilidades mais poderosas e promissoras que uma pessoa possa adquirir. Eu sou de uma época em que as empresas tratavam a área de tecnologia da informação como um custo, ou seja, um mal necessário. Mas atualmente, e mais do que nunca, cada vez mais as empresas precisam de programadores para conseguirem mais clientes, ou seja, fazer mais dinheiro. E com os avanços na inteligência artificial, blockchain, entre outras tecnologias, essa procura só tem aumentado e ela não irá diminuir tão cedo. Portanto, não é surpresa que muitas pessoas queiram aprender a programar. E é realmente um universo muito atraente, por tudo que ele pode proporcionar, como abundância de oportunidade de trabalho, excelentes salários, prosperar financeiramente, liberdade geográfica e financeira, entre outras coisas. Mas se você entrar para esse universo da programação sem ter nenhuma noção, as chances de você desistir são absurdamente altas. Porque nem sempre é fácil entender o que você deve aprender primeiro e onde focar seus esforços de aprendizado teórico e prático. Eu mesmo, quando tive meu primeiro contato com a área de programação, eu pensava que os computadores já tinham programas prontos para fazer o que eu precisasse que eles fizessem. Eu não tinha noção que eu era quem precisava ensinar a ele o que e como fazer o processamento de tais instruções. Eu sou programador e professora há quase 30 anos, ensino programação básica, estrutura de dados, programação web e ajudo meus alunos a se prepararem para as entrevistas de emprego. Durante todos esses anos da minha experiência profissional, recebi de muitos alunos e colegas de trabalho muitas perguntas e elas seguiam um determinado padrão. E até hoje elas continuam sendo arguídas a mim quase que todas as semanas. Meu objetivo neste vídeo é responder a essas perguntas e prover algumas orientações sobre o que você deve focar para iniciar na área de programação como iniciante e entender qual é o caminho para você passar para os próximos níveis de senioridade, como pleno e sênior. E para que minhas conclusões não fossem direcionadas somente em cima do que eu recomendo, eu resolvi realizar uma pesquisa com vários dos meus alunos programadores e com mais de 7 anos de experiência de mercado. E essas foram as respostas que eles deram para as perguntas mais comuns. Então vamos lá às perguntas. Eu preciso ter um diploma para me tornar um programador? 82% responderam não e 18% responderam sim. Eu conheço várias pessoas que são excelentes programadores que nunca tiveram um diploma e, mesmo assim, prosperaram no mercado de programação para desenvolvimento de softwares. Eu mesmo aprendi a programar muito antes de ter um diploma de capacitação na área de desenvolvimento de software. E na minha época não existiam recursos online como existem hoje. Os únicos recursos que eu tinha para ter acesso à informação eram os livros e o próprio computador para eu aplicar o que eu estava aprendendo nos livros e praticar muito. Atualmente existe muita informação online gratuita para você conseguir aprender a programar. Então a resposta mais simples e direta para essa pergunta é não. Você não precisa ter diploma para aprender a programar. Entretanto, eu não sou contra quem tem o objetivo de ter um diploma de nível do ensino médio ou superior. Muito pelo contrário, as escolas técnicas e universidades têm um papel extremamente importante em nossa formação como pessoa e na formação técnica que tange a carreira profissional. Eu preciso ser bom em matemática para aprender a programar? 54% responderam não e 46% responderam sim. Bom, aqui quase houve um empate entre as opiniões, o que é muito comum para esse tipo de dúvida. Isso porque existe um pensamento sobre relação direta do computador com o processamento de informações e, portanto, cálculos, matemática tendem a parecerem habilidades obrigatórias para uma pessoa que quer aprender a programar para computadores. A minha experiência de vida e os meus quase 30 anos de profissão me mostram que a lógica e a abstração são as habilidades primordiais que uma pessoa deve desenvolver para aprender a programar. A matemática ajuda? Sim, mas não é determinante. E mais uma vez, falando de mim, eu sempre fui péssimo em matemática. Mas eu ia muito bem em física, química, por exemplo. E quando comecei a programar, a lógica foi a minha maior dificuldade. Ela simplesmente não entrava na minha cabeça. Mas, de tanto eu praticar, escrevendo algoritmos no papel e depois testando no computador, praticando, cada vez mais que eu escrevia um programa e me deparava com os erros de execução ou compilação, mais eu aprendia. Até que uma hora, a bendita da lógica entrou na minha cabeça e nunca mais saiu. Mas a matemática e a física também têm um papel fundamental em sua aplicação direta em nossa vida real. A junção dessas duas disciplinas, mais o raciocínio lógico e a capacidade de abstração somadas, nos ajudam a amplificar nossa capacidade de resolver problemas e que, portanto, irão te ajudar como programador. Além disso, a matemática e a física te ajudam a entender conceitos essenciais que praticamente todas as linguagens de programação se baseiam. São eles: vetores, matriz linear, álgebra, lógica, gráficos, funções e cálculos. Então, embora o maior percentual foi de programadores que acreditam que cursos de matemática não são a única forma de desenvolver essas habilidades, me parece sensato dizer que ela tem um papel importante, mas não diretamente necessário para uma pessoa aprender a programar. Mas e se eu quiser aprender matemática, quais são os cursos que eu devo fazer? Recomendo dar uma olhada na grade curricular dos cursos de ciência e computação das principais universidades de sua cidade ou estado, porque a grade do curso vai te dar uma boa referência de quais áreas da matemática estão sendo priorizadas para prover essa base aos alunos que irão se tornar programadores. Em minha pesquisa, os cursos de matemática que os programadores disseram serem mais relevantes para aprender a programar foram
probabilidade e estatística cerca de 60%, matemática discreta 44%, álgebra linear 44,5%, cálculo 14,5%, física também 14,5%. Onde eu encontro bons cursos de programação? Existe uma diversidade de instituições digitais e offline que provém excelentes cursos de programação, mas aqui eu vou listar apenas os que foram mais indicados na pesquisa que realizei. YouTube, Pluralsight, Coursera, Udemy e Alura. Mas existem muitas outras opções. A melhor forma é você testar diferentes canais de aprendizado e encontrar aquele que se adeque, né, e que você adapte melhor, né, ao seu modo de aprender. Mas qual que é o passo a passo para aprender a programar, né? Qual que é a trilha que eu recomendo? Então vamos lá. Passo 1. Entender como o computador funciona. Eu recomendo que antes de você começar a aprender quaisquer linguagens de programação, primeiro busque entender como o computador funciona. Lembra, no início deste vídeo, eu comentei ter cometido este erro, quando disse pensar que o computador tinha todos os programas prontos para o que eu precisava que ele fizesse. Entender como é a estrutura de um computador, seus componentes, como a CPU, placa-mãe, memória, a diferença entre a linguagem de máquina e humana, é essencial no seu processo de aprendizado como programador. Passo 2. Escolha uma linguagem de programação para aprender e fique muito bom nela. Aqui é importantíssimo que você se dedique a aprender uma única linguagem até que você comece de fato a trabalhar no mercado com ela e se sentir seguro o suficiente para perceber que você é muito bom nessa linguagem. E essa percepção você só terá com a prática e com o feedback que o próprio meio profissional vai te dar. Eu sugiro que você comece com uma das seguintes linguagens: Python, JavaScript, Java ou C#. Um outro motivo que me faz sugerir a você que comece por uma dessas linguagens é pelo fato de elas serem populares, terem uma ampla comunidade de programadores no mundo e por o mercado valorizar muito bem os programadores especialistas nessas linguagens. Passo 3. Siga um mapa como um caminho para te direcionar durante sua jornada de aprendizado. Depois que você aprender a sua primeira linguagem de programação, então você estará muito mais apto a aprender outras linguagens. Mas é neste momento que muitas pessoas ficam perdidas, por existir várias opções e, portanto, fica complicado saber por onde começar a estudar e em que sequência. Por isso, a importância de um mapa de estudos para te direcionar. Você pode ser um programador back-end, front-end ou full stack. Eu sugiro que você primeiro defina uma dessas camadas para se especializar, porque em cada uma delas temos tecnologias específicas e com uma infinidade de recursos e, consequentemente, que vai levar um tempo aí, né, para você dominar o essencial de cada uma delas. Na camada de front-end, você vai encontrar tecnologias como HTML, CSS, JavaScript. Essas são algumas das tecnologias dessa camada. Mas, uma vez que você esteja bom nessas três, então você pode aprender outras que também são muito demandadas pelo mercado. Já na camada de back-end, você vai encontrar tecnologias como Python, C#, e Python é uma linguagem extremamente poderosa, de fácil aprendizado e muito valorizada pelo mercado local e global. Nessa camada de back-end é extremamente importante que você domine programação para banco de dados. Para isso é importante aprender a linguagem SQL, presente nos bancos de dados do tipo relacional. E além dos bancos de dados relacional, existem também os não relacional. Esses já são mais tranquilos de aprender e trabalhar, mas sugiro que aprenda ambos. E lembre-se, a linguagem SQL é o básico para um programador back-end ou full stack. Uma vez que você tenha aprendido a programar em pelo menos uma linguagem de front e uma de back, então você terá se desenvolvido como um programador full stack. Mas este mapa aqui é apenas um exemplo. Você talvez queira se especializar como profissional de Analytics, por exemplo, das áreas de BI e Big Data, como analista ou engenheiro de dados. E tudo bem, você vai encontrar na internet uma grande gama de trilhas de estudos para se especializar nessa área também. Análise de sistemas é uma outra área de estudo importantíssima que eu recomendo que você estude. Aqui é onde você vai aprender conceitos e metodologia para realizar levantamentos de requisitos de negócio e tags para o projeto que você irá desenvolver. É onde você vai aprender a fazer modelagem de dados e outras coisas. Análise de sistemas é uma área muito importante e que vai te ajudar a se tornar um programador mais completo, ou seja, com uma visão ponta a ponta, 360 de todo o processo do ciclo de vida e desenvolvimento de software. Poucas pessoas na internet falam sobre essa área de conhecimento que eu acabei de comentar aqui neste vídeo, hein? Passo 4. Aprenda recursos avançados de programação. Para você fortalecer ainda mais suas habilidades de programação, é muito importante que você domine a estrutura de dados, saiba como construir, por exemplo, matrizes, threads, trabalhar com protocolos de comunicação entre diferentes sistemas, aprender a desenvolver APIs, entender e saber utilizar padrões de arquiteturas de software, aprender sobre arquitetura em cloud, ou seja, nuvem, desenvolvimento de microservices e muitas outras coisas, mas essas são essenciais. Outra habilidade importante é saber criar algoritmos que consumam menos recursos de memória e processamento. Para isso, é importante entender padrões otimizados de pesquisa e indexação. A performance do seu programa está muito ligada a dominar essas técnicas. Passo 5. Praticar. Eu só aprendi depois de errar muito, e para errar muito, obviamente eu tive que praticar bastante. Dediquei horas e horas durante a semana, finais de semana e feriados, me esforçando para superar minhas dificuldades de aprendizado.
Eu não sou uma pessoa fora da curva, eu preciso me esforçar bastante para aprender as coisas. E com a programação não foi diferente. Mas de tanto praticar, eu aprendi e graças a Deus fiquei muito bom e sou muito bom no que faço. Então assim, eu só recomendo aquilo que eu fiz e sei que funciona. Portanto, eu vou te recomendar que pratique e se esforce muito até conseguir. Talvez você não precisará se esforçar tanto quanto eu, e isso já será uma grande vantagem para você. Passo 6. Não tenha preguiça de pensar. Tenha certeza absoluta que vai chegar um momento em que você sentirá que não está saindo do lugar. E é neste momento que você precisa ter cuidado para não se frustrar e desistir. Faz parte no dia a dia de um programador ficar travado com erros em seus programas, e é nesse momento que, se você tiver preguiça de pensar, raciocinar, você vai continuar no mesmo lugar, travado, frustrado. Quando uma pessoa me pergunta o que eu acho dela aprender a programar para entrar para o mercado de tecnologia, eu sempre respondo primeiro fazendo a seguinte pergunta: você tem preguiça de pensar quando precisa descobrir a solução para um problema? Se a resposta é não, então você tem metade do caminho andado para se tornar um programador. Caso contrário, é melhor refletir, porque essa é a rotina de um programador: encontrar soluções para problemas. Para isso, você não pode ter preguiça de pensar. Bom, essas são as minhas orientações para o tema do vídeo. Espero ter contribuído positivamente na sua vida e te peço também para deixar um like, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva para você continuar recebendo aí conteúdos, né, que eu compartilho com frequência aqui no canal. Um forte abraço e fique com Deus.